Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira. Desta quarta-feira, é só para assustar, Haroldo. Gente, chega junto, participe aqui com a gente. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quarta-feira a todos, uma semana que está passando muito rápida mesmo. E ajuda mais com um cafezinho, né? Né, Lúcio? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E o seguinte, no início desse programa aqui, um alerta, né? Um alerta. Gente, vão fazer novamente um outro teste com a democracia. Novamente, né? Eu conversava com o professor Haroldo agora há pouco. Ele me informou que, por exemplo, foi preso, está aí, tem uma ordem de prisão contra um deputado federal, agredindo as instituições democráticas. Tudo bem, não gosta do Supremo, tá bom. Tá? Agora o detalhe é o seguinte, é mais um teste com a democracia. É mais um teste. Então é preciso ficar alerta com os ditadores de plantão, com os déspotas e com os tiranos. Né? Então é preciso ficar muito, mas muito alerta, porque é mais um teste com a democracia brasileira, né? Daqueles que não gostam de ouvir nenhuma crítica, e ficam insuflando esse tipo de movimento no país. Eu tenho certeza que hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui. Com certeza. O assunto é o assunto do dia. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava escovando os dentes no banheiro, eu escutei alguma coisa presa. Sabe quando você sai correndo com a escova ali para ouvir o noticiário? Pois é, vamos falar bastante da prisão do Daniel Silveira, deputado. E vamos mostrar aí também vídeos dos ataques que ele fez aos ministros. Vamos destrinchar tudo isso, inclusive como que está a reação dos colegas dele, né, dos parlamentares, diante dessa prisão. E vamos ver como é que a Câmara Federal vai reagir diante disso, hein? Vamos ver o seguinte, se quem agrediu, se quem feriu a Constituição brasileira não vai ter autorização da Câmara Federal para ir para a cadeia, porque tem que ir para a cadeia, para servir como exemplo, Criticar o ministro A, B ou C, não gostou da decisão, pode comentar. Agora, ameaçar as instituições democráticas, não pode ameaçar as instituições, não pode ameaçar a imprensa, né? Então, é o seguinte, é preciso ficar muito, mas muito atento com isso. Certo, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre a prisão, então, de Daniel Silveira, o polêmico deputado Daniel Silveira, aqui no A Notícia Diferente. E tem muita gente aí seguindo, né, esse caminho, mas o pessoal já está vendo o que acontece, né, Haroldo? Na verdade, a gente vai aguardar para ver o que é que vai acontecer, né, após a prisão do deputado. Inclusive, esse é o meu destaque de hoje. Vou falar exatamente sobre essa prisão do deputado federal, que ele é reincidente, né? E vou falar também um pouquinho sobre essa questão da diferença entre liberdade de expressão e censura. E até que ponto você pode cometer um certo abuso na liberdade de expressão. Enfim, eu vou tentar me posicionar com relação a o ocorrido, né? Tá, daqui a pouco eu não vou pedir o destaque do Lúcio ainda, porque tem muita gente chegando, agora 6 horas e 8 minutos, 9 minutos, muita gente chegando aqui no A Notícia de Frente. Daqui a pouco a gente vai... Mas é bom eu falar, é bom eu falar porque tem muito a ver com esse acontecimento. Mas muito a ver não, tem quase tudo a ver com esse acontecimento. O meu destaque, a princípio, ele parece assim uma coisa mais light, né? Hoje, quarta-feira de cinzas, eu vou falar do tema da campanha da fraternidade, da campanha de fraternidade 2021. Sabe qual é o tema? É fraternidade... Fraternidade e diálogo. E aí, será que isso daí diz alguma coisa
para os intolerantes desse país? Então, esse é o tema da campanha da fraternidade. E o seguinte, como acontece aí, me parece que de 5 em 5 anos aí, essa campanha da fraternidade desse ano, ela tem o cunho ecumênico, né? Reunindo aí várias crenças, né? Então, este é o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e diálogo na democracia. Certo, gente. Olha, agora vamos falar de outro assunto que deixa a população também bem chateada, porque quem deve não tem tanta facilidade de pagamento assim não, né? Você aí, meu amigo, minha amiga, está devendo? Pois é, o banco chega para você e fala assim, olha, eu parcelo em 1 milhão em um monte de vezes, você pode dar, sei lá, um relógio de garantia, de entrada, não tem isso não. Mas aqui tem. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital. Silval apresenta 3 imóveis para reduzir multa de 23 milhões, quase 23 milhões e meio. A defesa do ex-governador Silval Barbosa protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal os bens que ele pretende entregar em troca de 23 milhões e 400 mil em multa que deve devolver aos cofres públicos. Caso a Suprema Corte aceite o pedido, o ex-chefe do Poder Executivo do Estado terá que pagar aí R$ 1.353.000, de acordo com a petição, 353 mil reais. De acordo com a petição protocolada na segunda pelo advogado Délio Lins, Silval pede que os 2 terrenos sejam alienados imediatamente para que ele efetue o pagamento, valor que ainda falta conforme foi firmado em colaboração. E aí, se você deve, você pode dar aí, sei lá, seu celular, depois pagar o restante, ou não, né? Você tem que se virar. Aí é o seguinte, depende o seguinte, Nayara, essa pergunta que você fez de forma bem objetiva, eu devo R$ 1 milhão para o professor Haroldo Arruda Júnior. Poxa, que beleza. Já pensou? É. Aí é o seguinte, aí primeiro eu combino, olha Haroldo, eu vou te pagar em dinheiro, em espécie, nota em cima de nota. Tá bom, mas isso vai ser daqui 3 meses, tá bom? Aí ele concordou com o prazo, né? Aí chega lá, depois que venceu, né? Depois que venceu o prazo que era para mim efetuar o pagamento, eu chego e falo, Haroldo, olha o seguinte, eu tenho um sítio lá em General Carneiro, né? Eu tenho um mercadinho lá em Pedra Preta. Exatamente. Eu queria fazer o seguinte, olha, eu não vou te devolver mais em dinheiro, não. Eu vou te dar o mercadinho de Pedra Preta e o sítio lá de General Carneiro, né? E aí a gente zera o que eu estou devendo para você, né? E aí é o seguinte, aí o Haroldo, para poder, vamos supor que ele concorde com isso, né? Vamos supor que ele concorde com isso, tipo a Justiça, né? A Justiça parece que está concordando, né? Com a proposta dos advogados de Silval Barbosa. Aí o Haroldo, ele vai ter que ir lá em Pedra Preta, tentar vender o mercadinho, vai lá em General Carneiro, tentar vender o sítio, ou seja, o Haroldo vai fazer, por exemplo, como a Justiça vai ter que fazer aí. A Justiça, ao invés de Silval Barbosa, se não tem o dinheiro, ao invés de ele vender as propriedades dele e pagar em dinheiro, ele vai colocar essa tarefa para a Justiça, que vai gastar mais, né? Né? Porque vai ter que fazer um leilão disso. Na verdade, ele entra em negociação com a Justiça, né, Lúcio? Porque percebam o caminho dessa história toda. Vamos tentar resgatar isso lá atrás. O sujeito se sai candidato ao governo do Estado, que seja, em meio a uma Copa do Mundo, né? E aí ele faz as suas falcatruas todas, que já foram apontadas numa delação, a própria delação dele, delação monstruosa que seja, envolve inúmeros políticos. Você tem enriquecimento ilícito com dinheiro público, né? Aí ele compra uma fazenda, ele compra uma casa, ele compra terrenos, ele compra um monte de coisa de forma ilícita com dinheiro sujo, certo? Aí depois de alguns anos ele é pego com a boca na botija e ele simplesmente é preso, fica 2 anos preso e entra num processo de delação premiada e entra em negociação com o governo. Ele simplesmente vai devolver, vai botar em negociação tudo o que ele comprou de forma ilícita, ou boa parte do que ele comprou de forma ilícita com dinheiro ilícito, né? Paga advogados com dinheiro que foi desviado muitas vezes, quer dizer, e a Justiça entra nessa onda e acaba tentando negociar com ele para diminuir a pena dele. Você está vendo como é um grande negócio? Aí,
Muitos dizem assim, não, mas ele teve prosperidade. Que prosperidade é essa? Ele teve o quê? Prosperidade. Como assim? Prosperidade. Quem fala isso? Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Inclusive ex-secretários que pegaram mais de 100 anos de prisão, que tem uma série de coisas na mão de laranjas, que diz o seguinte, olha... eu venci na vida. Eu venci na vida, tive prosperidade. Lícita. Tá entendendo? Fala eu que cresci. De forma lícita. Tem cabimento, por exemplo, o sujeito entrar na política e ter 4, 5, 6, 7 fazendas num período de 10 anos? E rádios e TVs. E emissoras de rádio e TV? E aí? Alguma coisa está errada, rapaz. Mas ele não ofereceu nenhuma rádio lá não, né? Você está entendendo? Ele ofereceu alguma rádio? Não, rádio Isso não. não. Alguma TV também não, né? Só Não. terreno. Rádio não. Está Só entendendo? Quer terreno. dizer, então, observe o quanto que a lei neste país, muitas vezes, né, o sistema nesse país, né, a falta de celeridade, né, de certa forma, o atropelamento do bom senso, sob o ponto de vista de quem não conhece as leis ou, de certa forma, apenas assiste isso, porque o bom senso, né, é algo importante, né, nesse tipo de análise. A gente não entende esse tipo de coisa. O trabalhador comum não entende, sabe? Quer dizer, e é um grande negócio. Olha, eu vou falar de novo aqui, algo que eu já disse aqui nesse programa, gerou polêmica, e vou falar de novo. Olha, o que o professor Haroldo Arruda falou, Silval Barbosa não está sozinho. Silval Barbosa não está sozinho. O professor Haroldo citou aí a questão do patrimônio, levantou aí, não é uma acusação, mas levantou a possibilidade, né, a hipótese, né, de que algumas dessas propriedades, desse patrimônio dele, podem ter sido adquiridas ou adquiridas Exatamente. de forma ilícita. não lícita, né, ilícita, não é? E é o seguinte, nós temos muitos exemplos por aí, aqui em Mato Grosso, de políticos que estão na ativa, que não conseguem explicar o patrimônio que tem. Pois é. Que não conseguem explicar o patrimônio que tem, né? Porque são milionários, tem milhares e milhares de cabeças de boi. Tem 250 mil cabeças de boi. Como o professor Haroldo falou, tem 7, 8 fazendas. Não é fazenda pequena, não. Não, é fazenda de 70, de 50, de 40, de 30 mil hectares, não é isso? É o seguinte, eles não conseguem, se a justiça for a fundo, essa turma não consegue explicar o patrimônio que tem. Por quê? Por que eles não conseguem explicar? Porque eles ficaram aí 25, 30, 35 anos na política, só fazendo política, Só nada além disso. Vamos pegar aí um salário de hoje aí, de 30 mil reais aí, de um deputado, né? Seja estadual, o 30 mil é o federal, né? 30 e poucos mil, né? Aí o seguinte, aí dá para ter tudo isso? Dá para acumular toda essa fortuna? Não dá para Lúcio, acumular? a conta não bate, não é assim Olha, que se fala. A conta não bate. Lúcio, eu vou relembrar aqui, só para concluir aqui, vou relembrar algo que meu saudoso pai falava. Ele dizia o seguinte, quando se falava assim de patrimônios gigantescos, né? Ele usava uma expressão, que era uma pergunta. Ele falava assim, meu filho, você já viu enxurrada com água limpa? Muito Deixa eu sábio, contar uma passagem seu pai. que vai servir bem para isso e algo que me deixou enojado, né? Eu realmente eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Esse deputado já está afastado, graças a Deus já está afastado. Mas foi eleito por várias vezes aqui no estado do Mato Grosso. Entrei no gabinete dele uma vez, um gabinete suntuoso, sem dúvida alguma, e um quadro bem a fundo assim, grande, um quadro bem grande, com várias cabeças de boi atravessando o Pantanal. E aí eu disse para ele, olha, porque eu fui candidato a vereador em 2016. Ele dizia assim, olha, eu tenho bons projetos, acho que, né, seria interessante. Como que era? Haroldo Arruda? O quê? Quem conhece não muda. Quem conhece não muda? Esse é do meu pai, né? E eu tinha bons projetos para o transporte, para a cidade, assim, mas sempre focado nos projetos, focado naquilo que eu acho que era bom para a sociedade, né? E ele simplesmente disse para mim assim você não vai se eleger nunca, né? A população não está preocupada com o projeto, a população não está preocupada com isso. O que elege é isso aqui. Ele veio a mão para trás, Lúcio, e bateu no quadro. O que elege é isso aqui. Eu nunca mais me esqueci disso. Com tantas cabeças, eu faço um vereador.
Com tantas cabeças eu faço um deputado, com tantas cabeças eu faço um senador, professor. É isso aqui que elege. Essa cena, para mim, foi o reflexo exatamente, o espelho, o reflexo exatamente de boa parte da política e dos políticos brasileiros. A podridão, Lúcio. Está entendendo? O que ele está dizendo? É com isso aqui que eu compro o voto. Ele está dizendo exatamente isso. É com isso aqui que eu me elejo. Está entendendo? Ou seja, isso para mim, Lúcio. É o Caixa 2, exatamente. O Caixa 2 alimentado pelo poder econômico, não é isso? Isso. Para eleger fulano, beltrano e ciclano, para depois eles exercerem um cargo eletivo com mandato popular para cuidar dos interesses de quem? Da população? Nada. Coisíssima nenhuma. Para cuidar dos interesses deles. É para alimentar o sistema. Deles, né? Quanto mais... Da parte empresarial deles. Está cheio aí, assim, ó. Cheio, ainda hoje. Aí o seguinte, enquanto não tiver uma reforma política séria no país, e vai ser muito difícil ter, né? Enquanto não tiver essa reforma política séria, as coisas vão continuar desse jeito. Do jeito que estão. Desse jeito. E como é que vai ter uma reforma política séria? Porque é o seguinte, porque esses caras que estão aí, esses senhores, essas excelências, esses ilustres representantes do povo, que não representam o povo coisíssima nenhuma, são eles que vão fazer a reforma política. Quer dizer, eles vão jogar contra o patrimônio deles? De jeito nenhum. Não, nada. Deixa eu colocar aqui algumas participações. O doutor Marcelo Sandrin mandou aqui pra gente, ele que assiste a gente todo dia, viu? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Simples assim, o crime compensa no Brasil. Diz no WhatsApp aqui, estamos aqui no WhatsApp. Deixa eu colocar mais participação. O crime compensa foi aquela série de reportagens do Jornal A Gazeta. Bom dia, bancada. Uma sugestão viável ao governo. Pega esse 1 milhão e termina o VLT. É a Elza falando 1 milhão do Silval. Mas esse 1 milhão é do Haroldo. É meu, ele está devendo a mim, não é o Silval? Não é o Silval. Vamos aqui a mais participação. Bom dia. Porque o do Silval ali é 23 milhões. Né? Eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a saída para a sociedade quando a justiça é corrupta? Qual é a saída da sociedade? É o velho dilema, né? Quem remedia é o remédio, né? Nós temos problemas nas instituições, isso é fato, mas elas precisam ser preservadas. É claro que dentro de algumas instituições existem alguns visigodos, algumas pessoas atrasadas, algumas pessoas que não têm nem discurso e nem ação prática condizente com o que pensa a sociedade ou o que a sociedade gostaria de ter, né, em assuntos polêmicos, mas elas precisam ser preservadas, né? E aí vai muito exatamente do papel da Câmara Federal, né? A Câmara Federal tem um papel importante nisso tudo. Essas fissuras, essas falhas que nós encontramos nas instituições, elas sempre ocorreram. Infelizmente, nos últimos anos, cada vez mais. Mas essa indignação não pode, de certa forma, virar agressão, né? E quando vira agressão, aí você comete um excesso. Eu quero só fazer um reparo numa expressão do telespectador ou da telespectadora, que colocou assim, com essa justiça corrupta. O reparo que eu faço é o seguinte: a justiça não é corrupta. Justiça, né? Agora é o seguinte, se você partir para personalizar, porque é o seguinte, a justiça é o quê? É o poder judiciário. O poder judiciário é o quê? É uma instituição da democracia. E a instituição não pode ser atacada. Esse é o ponto. Tem que respeitar as instituições. Você não gosta do deputado A, B ou C, né? Ele é da banda podre, tudo bem, você não gosta dele. Ele faz as coisas erradas, mas ninguém pode sair aí querendo fechar o Congresso. Por quê? Porque é uma instituição democrática. Nós temos que conviver com isso. Aponte os erros, aponte as falhas. Olha, o deputado fulano de tal errou aqui, o ministro, o desembargador, o juiz errou ali, porque é o seguinte... Porque a justiça pode ser questionada. A justiça pode ser questionada. Claro. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos questionando a justiça. Olha, vocês têm que aceitar isso? Vocês têm que aceitar essa proposta que a defesa de Silval Barbosa está fazendo, de trocar a garantia que deveria ser feita em dinheiro por propriedades? A justiça não é obrigada a trocar.
a aceitar essa troca que está sendo proposta. Então, nós estamos fazendo essa cobrança. Né? Então, é o seguinte, no sistema democrático, todo mundo pode cobrar. Todo mundo pode cobrar. Né? Por exemplo, instituições, entidades, se quiserem, podem até questionar essa possibilidade da justiça aceitar o que está sendo proposto pela defesa do ex-governador Silval Barbosa, que, quando fez a colaboração premiada dele, o ministro Luiz Fux, que é o atual presidente do Supremo, falou, olha, nós estamos diante de uma delação monstruosa. Pois é. Então, é o seguinte, continuando aqui o seguinte, é preciso preservar as instituições, porque sem preservar as instituições, nós vamos descambar para a ditadura e para a tirania. Vamos mudar de assunto, falar sobre a votação polêmica na Assembleia Legislativa, que manteve aí o veto do governador em relação à alíquota dos aposentados. A Assembleia realizou uma sessão ontem, terça-feira, que seria de carnaval, né? Várias indicações e até novos projetos foram apresentados logo na abertura dos trabalhos. Mas o assunto que movimentou a casa foi a manutenção do veto do governador, que taxa os aposentados e pensionistas em 14%. Confira. No plenário da Assembleia, a discussão acabou sendo central quanto às consequências do projeto de lei complementar 36, que taxa os salários, ou seja, os rendimentos dos aposentados e pensionistas de Mato Grosso. Eu cumpro o dever aqui de fazer um pedido aos colegas deputados. E no uso do pequeno expediente hoje, se manifestem acerca do seu posicionamento em relação ao veto ao PLC 36/2020. Se mais do que 11 deputados se manifestarem aqui na tribuna, afirmando que teriam votado pela derrubada do veto, eu tenho o dever de acreditar nesse posicionamento público aqui na tribuna da Assembleia e passo o seguinte, farei um requerimento à mesa diretora para que proceda a auditoria do sistema de votação. Auditoria no sistema, ele é impossível de fazer, porque para você fazer uma auditoria no sistema, você tem que quebrar o sigilo e quebrar o sistema. E aí você está quebrando toda a regra da votação. Agora, se ele quiser fazer um simulado no sistema para ver se condiz com a realidade, eu estou pronto para fazer junto com ele. Você acha que nós íamos implantar um sistema sem antes testar, fazer vários simulados? Nós já fizemos. Ele é totalmente real e seguro. Claro que depois dessas discussões, alguns parlamentares aproveitam a oportunidade para lançar aí novos debates sobre a questão do voto secreto. Já existem projetos na casa, é uma ideia antiga, para derrubar o voto secreto. E o deputado Wilson Santos decidiu fazer isso novamente, ou seja, mais uma campanha, pelo menos de momento, procurando aí um projeto de lei, ou seja, uma PEC, tem que ser uma emenda à Constituição, para derrubar o voto secreto. Nós estaremos apresentando hoje projeto para pôr ponto final. Chega de votação secreta no Parlamento de Mato Grosso. São dois projetos. Um é uma PEC, mudando a Constituição do Estado. E o outro é um projeto de resolução, mudando o regimento interno da Casa. É difícil? É. Impossível, não. Sou contra. Porque eu acho que ela também é o direito de quem quer votar secretamente, muitas vezes num posicionamento como teve aí. E ele é tudo sigiloso também, ele não tem nenhuma fraude, como alguns falaram aí. Ele é tudo realmente os votos que estavam, foram votos conscientes, votos que votaram realmente por uma matéria vício formal, vício de iniciativa, inconstitucional, que ia ter uma falsa ilusão, exemplo desse dos aposentados e pensionistas, de uma coisa que não teria. Não existe nada, existe boato de quem não sabe perder ou não sabe aprender na votação a conquistar os votos. Nós tínhamos votos suficientes para manter um projeto inconstitucional. Bom, e tem aí um vídeo rapidinho da deputada Janaína Riva. Antes do vídeo dela, Nayara, só fazer um registro aqui, né? O assunto é sério, né? Essa questão mexe muito com os aposentados. A gente acompanhou aí o deputado Lúdio Cabral lá da tribuna, né? Apelando para os colegas dele, olha, venham aqui, né? Na tribuna, expliquem, digam como vocês votaram, né? Se você votou a favor, se você votou contra os aposentados.
Aí criou uma situação interessante lá na Assembleia. Por quê? Porque o deputado João Batista ocupou a tribuna e tentou tirar aquilo da cabeça do deputado Lúdio Cabral, porque, segundo ele, aquilo ali não iria funcionar. E olha só... Não iria funcionar, o pessoal falar a verdade, não iria funcionar, o pessoal ia ali, né? Para dizer, votei assim, votei assado. Aí ele pegou e disse o seguinte, abre aspas, referindo-se ao conjunto dos deputados. Lúdio, por mais que venham aqui na tribuna e digam como votaram, a dúvida vai ficar. Porque tem deputado que nem consegue ser fiel à sua esposa. Quanto mais... Vai ser verdadeiro aqui? Essa foi a... Aí o seguinte, de um lado, risos. Do outro, silêncio. Do outro, silêncio. Meu Deus do céu. Só que tem um detalhe importante nisso tudo, que é o seguinte, eu particularmente acho que o deputado Lúdio Cabral, a própria sociedade civil, a população devia pressionar a Assembleia Legislativa no sentido de realmente apurar tudo isso, porque existem dois mentirosos nesse contexto todo aí. E se mentiram, cabe cassação, sem dúvida alguma, pelo Conselho de Ética da própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A gente não pode mais ficar passando mão na cabeça de políticos mentirosos. Não se tem democracia sem transparência. Essa questão do voto secreto foi meu destaque de ontem. E eu mostrei claramente, em detalhes, a importância de se acabar com a questão do voto secreto no Brasil. Vai arquivar mais uma vez uma distorção dessa? Porque nós sabemos... Vai depender da consciência de cada um. Exatamente. Não é isso? Exatamente, da consciência de cada um. Né? Mas assim, a gente precisa cobrar, porque se essa votação fosse aberta, nós teríamos um resultado completamente diferente. Completamente diferente. Porque tem uma limitação. Isso muda. Tem uma limitação aí de ordem legal. A limitação de ordem legal é a seguinte, por exemplo, o deputado Wilson Santos está apresentando, ou já apresentou, apresentou um projeto para acabar com o voto secreto. Né? Nesse caso aí dos vetos, o voto é secreto. Quando a Assembleia analisa o veto, ele é secreto. Né? Então, a limitação de ordem legal para tentar descobrir os mentirosos é a seguinte: a votação é secreta, enquanto estiver valendo isso, não pode quebrar esse sistema de votação. Né? Quem autorizar essa quebra, né, de sigilo vai ter problemas com a justiça. Sim, o Botelho disse que não dá para fazer de novo, que não vai mexer no sistema, quebrar sistema algum. Não, é isso que ele colocou, exatamente essa questão que eu coloquei aqui. Inclusive, diz assim, se vocês quiserem comprar alguns tablets para que a gente possa fazer uma nova votação, a gente faz. Nós já fizemos isso aqui, né? Não, o que ele propôs, acho que nem precisa nem do tablet, fazer uma votação simulada. Simulada novamente. Simulada para saber se o sistema de votação está tudo certo. E se fizer, vai dar diferente. Vai dar diferente e vai dar votação a favor dos aposentados. Pode ter certeza disso. Isso muda tudo, Lúcio. Não. Você está entendendo? Mas o que ele propôs aí não é fazer uma nova votação dos aposentados. Né? Seria uma votação simulada sobre qualquer assunto. Pois né? mas tipo assim, essa mesa da notícia de frente é de madeira ou de concreto? Seria mais ou menos isso, entendeu? Mas os aposentados estão sendo injustiçados nisso. Nesse processo todo, estão cometendo uma injustiça com os aposentados no estado de Mato Grosso, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser corrigido, porque eu já coloquei aqui, né? A maioria dos aposentados que serão atingidos aí, que estão sendo atingidos, eles ganham ali entre 3 a 4 mil reais, 3.500, 4 mil, 4.500, nessa faixa, não é isso? A maioria, são 80% nessa faixa. 80%. E o seguinte, a grande maioria desses aposentados e pensionistas são mulheres. São mulheres. E o seguinte, a grande maioria também, a esmagadora maioria, de idade avançada. Né? Pessoas que têm problemas de saúde. Né? Que precisam sobreviver, precisam ir ao supermercado, né? Precisam pagar a conta de luz, de água, às vezes, dependendo das pessoas, tem que pagar o aluguel, né? E o seguinte, tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Tem que ter o dinheiro para comprar o remédio. Então, esse impacto aí de 14% é grande. Para essas pessoas é muito grande. Aí é o seguinte, ainda tem aposentados com doenças incapacitantes, tem gente com problema de câncer. Não é isso? Aí, então, Lúcio? É essa sensibilidade que se cobra nesse momento para sair em defesa
dos aposentados. E aí você vai sacrificar 30 mil, acho que são quase 30 mil, é isso? Você tem essa informação melhor do que eu, 30 mil aposentados no estado do Mato Grosso por conta de 2 mentirosos? É isso? É isso que tem que fazer? É isso que vai acontecer? É isso que a sociedade vai permitir que aconteça? Você me desculpa, mas aí realmente é algo absurdo. Olha, o pessoal está aqui falando, bom dia, se depender dos funcionários públicos, esses políticos não vão ganhar nem para presidente de bairro. Bom dia, diz aqui a nossa telespectadora. Bom dia, Nayara Luz, professor Haroldo, é o Júnior do Dr. Fábio. Professor Haroldo, está certo nos comentários. Infelizmente, no meu bairro aconteceu isso. Pagavam R$250 para colocar uma placa no muro. Compra de voto foi feita, mesmo com denúncias. Não deu em nada. Vergonha da justiça, disse ele aqui. Bom dia, meu nome é Rômulo. Quanto à questão do STF, eu acho que já passou da hora do Legislativo votar uma reformulação onde o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal teria que ser ocupado por juízes de carreira e não por escolhas políticas. Eu sempre... Diz aqui o nosso telespectador. Essas nomeações... o que se fala também em relação ao TCE. Eu particularmente acho que nós temos, inclusive parte do meu comentário, parte do meu destaque, nós temos um problema muito sério com relação ao Supremo Tribunal Federal de pessoas que foram indicadas que não têm a mínima condição para aquele cargo tão importante. Essa é a leitura que eu tenho. Deixa eu colocar aqui o vídeo, então. Teve essa chamada, no plenário ontem pelo deputado Lúdio Cabral, teve essa brincadeira aí, que eu acho que muitos não gostaram por parte do deputado João Batista, mas teve aí o pronunciamento também da deputada Janaína Riva, que disse como votou e também revelou o voto de 2 colegas. Vamos acompanhar. Presidente, primeiro quero lamentar aqui a perda do deputado Eliseu Nascimento e ser solidária a ele. Dizer a Vossa Excelência que não vou defender só meu voto aqui, vou defender também o voto do Valdir Barranco. Votamos juntos pela derrubada dos 3 vetos. O líder Dilmar estava ciente já de qual era a minha posição com relação aos 3. Nunca me pediu para votar. Ao contrário, como os vários colegas deputados chegaram a levantar que o líder estava trabalhando contra. Defender aqui que o deputado Faisal também filmou o seu voto, outros colegas filmaram, e lamentar tantas listas mentirosas em cima da votação que aconteceu aqui na Assembleia. Eu fiz minha parte, defendi o voto de vários colegas deputados, sei que vários aqui também tentaram trabalhar com o governo, e a minha lamúria acho que é essa, de nós não termos conseguido, mesmo todos os deputados desejando o fim da cobrança dos inativos e pensionistas da alíquota de 14%, nós não conseguimos uma proposta para que nós pudéssemos votar. Eu já tinha feito um compromisso com os aposentados, senhor presidente, e eu estou disposta a votar a proposta que aumente a alíquota dos demais, se necessário, progressiva, para retirar esse absurdo e essa cobrança aos aposentados e pensionistas, que realmente é uma covardia. Então, queria deixar isso registrado, registrar também o voto do deputado Valdir Barranco. Votamos juntos os 3. Sempre teve compromisso também do deputado Faisal, que mandou mensagem aqui, que também filmou o seu voto. Não sei se divulgou, Se filmou, pois é, se não divulgou. Todo mundo aí tentando se explicar. Eu quero fazer um registro aqui. Nós entrevistamos o deputado Wilson Santos essa semana. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi, olha, deputado, o senhor sabe aí qual foi a contribuição do MDB nessa votação aí do veto do governador Mauro Mendes sobre a previdência dos aposentados? Aí o deputado Wilson Santos deu uma risadinha, deu 2 risadinhas. Fez um minuto de silêncio. Aí falou assim, não, 1 minuto também não exagera, uns 3 segundos, vamos ajustar esse tempo aí. Aí ele falou, Lúcio, eu não posso dizer nada porque o voto foi secreto. Então, teve um assessor do deputado Tiago Silva, que entrou em contato comigo ontem, falou, Lúcio, estou mandando aí essa mensagem para avisar que o deputado Tiago Silva votou a favor dos aposentados. Aí é o seguinte, todo mundo tentando se explicar. Só o seguinte, só tem uma explicação que está faltando. 13, 14 votaram a favor dos aposentados. Mas lá só apareceram 11 votos, Exatamente. Então é o seguinte, isso daí continua sem explicação, Sem explicação. Gente, olha,
Deixa eu saber, Lúcio, vamos para quem está chegando agora com a gente, 6 horas e 39 minutos. Eu Lúcio, brinquei ontem com o deputado João Batista. Vai Eu liguei ser. para ele, falei, ó, deputado, e aí? O senhor quer criar a bancada dos infiéis aí? Como que é isso? acho que hoje o pessoal vai olhar torto para o deputado João Batista, hein, deputado? Não, já passou, já passou. né? Conta aí, qual que vai ser seu destaque hoje? Bom, meu destaque aqui, na realidade eu até já adiantei Tá, ele. viu, vamos Nayara? repetir então para quem está chegando agora. Meu destaque de hoje é a campanha da Fraternidade 2021. E olha, o tema é extremamente sugestivo. O tema da campanha da Fraternidade desse ano é o seguinte: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Olha só que tema espetacular, que se encaixa como uma luva neste momento de tanta intolerância, de tanta divisão no país. E o seguinte, é bom para ver se as pessoas começam a refletir, para parar de ficar estimulando, insuflando mais divisão ainda no país. Nós temos que unificar essa nação. Agora é o seguinte, não podem continuar agindo com irresponsabilidade e o seguinte, tentando esconder as reais intenções. É isso que as pessoas precisam ficar atentas e a campanha da fraternidade desse ano pode ajudar bastante. Certo, Haroldo, só repetir para a gente, a prisão do Daniel Silveira, o deputado federal. O deputado federal Daniel Silveira foi preso ontem, ele que é do partido PSL, ontem à noite, por volta das 11h da noite, em flagrante pela Polícia Federal, a pedido do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Você vai entender por que da prisão, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão da liberdade de expressão, censura, enfim, de algumas declarações que são dadas pela internet, principalmente pelas redes sociais, que de certa forma democratizou, entre aspas, né, a possibilidade de você se expressar. E por que desta prisão? Certo, 6 horas e 42 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo. Gente, atenção aí, quem for passar pela Imigrantes, eu tenho informação do pessoal ali da PRF que está travada no sentido norte, tá? Atenção quem for passar pela Imigrantes. A gente já volta com a notícia de frente.